Olá, Universo Épico no ar, estamos de volta com mais um programa e olha, hoje nós vamos bater um papo sobre um quadrinho. E quem está aqui com a gente é o Daniel, que já está conectado. Daniel, tudo bem? Tudo ótimo. Daniel, você veio hoje aqui no Universo Épico pra gente conversar sobre os seus quadrinhos, né? Entre Espaço? Isso, Entre Espaço é o quadrinho que eu estou lançando agora, minha obra mais recente. Vamos falar sobre o quadrinho. E aí, é um relançamento, eu quero saber um pouquinho, vamos começar pela sinopse. Então, do que se trata Entre Espaço? Entre Espaço, ele é assim, por cima, ele conta a história de um cara que sonha a vida inteira em ser um astronauta, né? Batalha a vida inteira para conseguir, e ele finalmente consegue e vai para sua primeira missão na Lua. E quando ele chega na sua primeira missão, ele sofre uma espécie de catarse emocional e aí ele para refletir toda a trajetória dele. Então não estou dando nenhum spoiler, o quadrinho já começa assim, né? Mas ele é basicamente um quadrinho que pode ser encaixado como ficção científica, mas ele é mais um drama psicológico do que qualquer outra coisa. E foi um quadrinho que eu escrevi para poder botar para fora algumas coisas que eu estava passando no momento e usei essa história do astronauta para refletir de uma maneira não muito, vamos dizer, didática. Eu não gosto de trabalhar muito com essa coisa direta, não quero chamar de autoajuda, né? Mas aquela coisa mais assim, vamos explicar os problemas. Então, ele é uma história que quem lê vai poder ler, não tem problema nenhum, mas, ao mesmo tempo, diz muito sobre mim. É um quadrinho que eu gosto muito, tem muito apreço. E o que você trouxe para esse relançamento, né? O que você mudou? Você deu uma nova cara, um novo ar, novos traços, né? Mexeu no enredo ou não? Continua igual ou melhor? Olha, eu espero que continue melhor. Vamos dizer assim, Entre Espaço, a primeira versão eu lancei em 2018, foi o meu primeiro quadrinho. Lancei ele no FIC, em Belo Horizonte, que eu fechei com a Internacional de Quadrinhos, né? Foi um sucesso relativamente bem legal, porque era a minha primeira obra, ninguém me conhecia, então tive um retorno muito bom. Eu acho que justamente por falar sobre problemas pessoais e algumas pessoas se identificaram com o quadrinho, ele acabou tocando as pessoas do jeito que eu queria. E aí, foi passando o tempo, eu publiquei mais obras, e só que Entre Espaço sempre foi o quadrinho que mais me deu esse retorno, tanto é que ele já estava na segunda impressão, né, que se esgotou já. Eu queria reimprimir ele pela terceira vez, mas o meu traço, eu escrevo e desenho, o meu traço ele mudou muito de lá para cá, e eu não me sentia à vontade de assim, tanto mostrar o meu trabalho com desenho antigo, quanto oferecer para as pessoas algo que eu já considerasse um pouco datado em termos de arte.
Falei, já que eu vou ter que reimprimir, por que não já apresentar ele de uma maneira nova, que era uma coisa que já vinha me incomodando um pouquinho. Então, eu redesenhei ele inteiro. O roteiro ele é basicamente o mesmo. Quem tem a edição original, talvez note uma diferença ou outra, mas toda a premissa, toda a trama é a mesma. Eu reescrevi um pouco do texto, lógico, porque a gente vai mudando com o passar do tempo. A arte, sim, eu redesenhei ela inteira. Originalmente eram 20 páginas, agora ficou com 46. Então, como é um quadrinho que se passa no espaço, uma coisa que eu sentia muita falta era justamente de mostrar a imensidão do espaço, né? Ele é um quadrinho solitário, ele é um personagem só, o astronauta, e realmente eu senti essa necessidade, eu precisava explorar melhor isso. Eu trabalho muito com preto e branco, é um quadrinho preto e branco, tem alguns momentos de cor, mas ele é basicamente preto e branco, e eu senti um pouco dessa falta. Então eu falei, eu vou redesenhar tudo. Até porque eu pretendo lançar até o final do ano mais um outro quadrinho que se chama Nova, e apesar de tanto Entre Espaço como Nova serem histórias fechadas, elas se tangenciam. Um faz referência ao outro. É lógico que se a pessoa não lê Entre Espaço, mas for ler Nova, não precisa ter lido o anterior. Mas eu quis incluir essas tangências, né? Então eu aproveitei para fazer um easter egg, que a gente chama, né? Misturar um pouquinho as coisas. Né? Então é um quadrinho totalmente novo, redesenhado, mas a trama é a mesma da edição original. E quem lê Entre Espaço vai ter o que ali? Vai ter mistério, suspense, aventura. Ele é um quadrinho bem... vamos falar... Ele é um quadrinho bem psicológico. Então, assim, ele não é um quadrinho de aventura, né? Ele narra toda essa trajetória do astronauta nessa missão. Então, de repente, quem já assistiu aquele filme Lunar, que é dirigido pelo filho do David Bowie, acho que é Duncan Jones o nome dele, ele tem essa pegada um pouco, sabe, um pouco mais reflexivo, ele não tem um andamento muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que ele prenda bem a história, porque ele segue uma trama linear, né? Tem o seu ápice logo no final aí. E, de acordo com o que já me deram de retorno da edição original, a experiência foi bem bacana. Então, estou contando que quem for ler a nova edição vai ter essa mesma experiência. E para você, em todo esse processo, o que foi mais difícil? Olha, eu acho que o mais difícil foi justamente rever uma obra que foi o seu primeiro trabalho, né? Porque quando a gente está fazendo quadrinho, principalmente, eu não me coloco como uma pessoa experiente na área. Eu tenho, acho que, 9 publicações, entre títulos só meu e participações em coletânea, por editora. Mas quando a gente está botando uma coisa que vem da gente, né, que é bem pessoal, a gente sempre tem esse questionamento de, será que eu estou me fazendo entender para a pessoa? Porque uma coisa é você contar uma história de um super-herói ou uma história de aventura, que eu adoro, eu não tenho nenhum problema, pretendo fazer isso em algum momento. E outra é você tentar passar uma questão sua, uma metáfora para alguém entender. Então, esse desafio eu tive no primeiro título. E para o segundo foi justamente validar essa experiência, porque como era uma questão pessoal, e a gente evolui com o passar do tempo, né? E a gente para rever. Ou será que quando eu escrevi aquilo eu estava certo, eu estava correto? Será que eu vou precisar mudar? E no final das contas eu falei, não, mudar eu não vou mudar. A história está lá, eu não pretendo mexer nela, até porque eu divulguei ela como uma republicação. Eu espero que as pessoas que... Tem muita gente que comprou a primeira e que comprou a segunda de novo. Então, assim, eu espero que as pessoas entendam o que eu estava querendo fazer. Mas acho que a maior dificuldade não foi nem desenhar ou escrever, foi mais, assim, ter certeza de que aquilo ainda era válido e os pontos que não eram válidos se valiam a pena continuar na história. Eu acho que, de uma maneira geral, algumas pessoas já leram, porque eu já enviei o PDF para alguns apoiadores, então acho que, de uma maneira geral, deu certo. Daniel, no seu texto de divulgação do seu quadrinho, né, tá ali algumas referências, algumas brincadeiras. Não espere que ele descubra que o vilão é o pai dele. E assim, várias brincadeiras, né? Não espere explosões, mas vai ter explosão. Né? Não espere tiros, esse tipo de comentários e coisas, né? Você tentou fugir do clichê?
Olha, a gente sempre tenta fugir do clichê. Eu não vejo o clichê como uma coisa ruim. O clichê, ele não é nada mais do que algo que já foi validado pela experiência do público, né? Assim, eu não tenho problemas com clichê. Mas a minha preocupação, se você percebe que eu tentando explicar o quadrinho ainda fica uma coisa meio confusa, então a minha preocupação era tentar não vender isso como outra coisa. Você fala, é um quadrinho de ficção científica, você passa no espaço, é natural que as pessoas já associem com uma aventura espacial, com Star Wars, com esse tipo de produção. Então a minha preocupação era essa, porque de novo, como é uma coisa muito pessoal, eu não queria de nenhuma maneira que a pessoa que se dispusesse a comprar e ler se sentisse enganada. Porque assim, o cara me prometeu um quadrinho de aventura, de ficção científica, e na verdade é um quadrinho bem pessoal dele, né? Então eu tentei deixar isso bem claro lá. Agora, clichê, não, acho que o quadrinho tem clichês, inclusive. Tem alguns clichês, a cena final é bem clichê, alguns dos diálogos são um pouquinho de clichê também, assim, mas o clichê é bom, vamos dizer assim. Como eu falei, o clichê existe porque é uma fórmula que se confirmou. Agora, quem ficou interessado na sua obra, como é que faz? Né? Tem rede social, né? Tem um Instagram, como que eles podem encontrar você e Entre Espaço? Tá, bom, com a volta dos eventos presenciais, eu estou sempre divulgando aí, quando eu estou participando de Arte Alley, né, dessas mesas de artistas. Então, sempre que possível, eu estou presente. Eu tenho redes sociais, eu uso bastante o Twitter e o Instagram, e tenho uma loja online também. Qualquer contato que precisar ser feito, como eu trabalho de casa, né, estou sempre nas redes sociais, então às vezes é normal as pessoas conhecerem meu trabalho e me perguntar, Daniel, estava querendo comprar seu quadrinho polar. É só me mandar uma mensagem que eu respondo na hora, ou acessando as redes sociais e a minha loja online. O meu username no Twitter e no Instagram, ambos são bem peculiares, é @bomdiavermes. E a loja online, que ele se chama loja.caverna, com 2 Ns.com.br. Na lojinha eu tenho alguns dos títulos que ainda tenho em estoque, porque muita coisa foi feita por editora e aí já se esgotou, ou eu preciso repor estoque direto para a editora, né? Pretendo fazer um estoque novo. E além de arte original, que eu estou sempre desenhando, eu vendo originais também, então a lojinha está lá para quem quiser conhecer. Daniel, você fecha a história em Entre Espaço 2022 ou é um quadrinhos que ainda deve continuar? Sim e não. Fecha. É uma história fechada, né? Tanto quando eu lancei ela em 2018, eu não tinha pensado em nenhum momento em continuar. Mas como se tratam de assuntos pessoais meus, e eu senti a necessidade de abordar isso em outros quadrinhos, então em 2019, por exemplo, eu lancei um quadrinho que se chama Tachyon, que eu escrevi e desenhei também. E ele também, como eu disse, tangencia um pouco, mas são histórias fechadas, tá? Essa próxima publicação que eu vou lançar no final do ano, que se chama Nova, também toca em Entre Espaço e Tachyon, mas, de novo, não é necessário ter lido nenhuma das duas para ler a terceira ou nenhuma do meio, coisa assim. São histórias onde eu continuo a elaborar de outros pontos de vista o mesmo assunto. Tá? Porque eu tento assim, quando eu escrevo um quadrinho, eu gosto muito de trabalhar nessa questão pessoal. Quando eu trabalho com roteiristas, aí eu parto para outros temas. Eu desenho muito terror, desenho muito suspense, mistério e tal. Quando eu estou escrevendo, eu gosto de trabalhar esses assuntos. Então, assim, são quadrinhos que se você ler um só, tá perfeito. Se você quiser ler outros, você vai se aprofundar mais no assunto. Vamos dizer assim. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Vou deixar combinado aqui com você. Sempre que tiver obra nova, quadrinho novo, você volta aqui para compartilhar? Fechou. Muito obrigado pela entrevista, viu? Um super abraço. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais quadrinhos. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e agora, minha gente, o nosso bate-papo
segue aqui e é falando sobre quadrinhos, tirinhas. E o Robson, olha só, já está conectado. Tudo bem, Robson? Olá, tudo bem, Michel? Então, Robson, não tem como a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Sem antes a gente iniciar aqui, né? Dar essa introdução para o público do Crepusculinho, certo? Certo. Então, o Crepusculinho foi uma tirinha que eu fiz há muito tempo atrás, na época do filme, na época que estava viralizando o Crepúsculo, que são essas duas aqui, ó. São essas duas edições contando a origem. E continuou, acho que por mais de 500 tirinhas na internet. E eu fiz mais para brincar com uma amiga minha, que ela tinha falado do livro e tal. Eu acabei fazendo a tirinha e mandei para ela. Dali foi viralizando. Eu fui para uma página de Crepúsculo e aí estourou. Aparecia até na Toda Tim na época. Aí a gente fez essa brincadeira. E eu sempre gostei muito de zoar com paródias de filme. E aí agora que saiu o Batman, desde a época que anunciou o Robert Pattinson de Batman, na época eu achei muito legal. E o pessoal falou, por que você fazer Crepúsculo? Então, porque é legal mesmo. E aí acabou que eu tive a ideia de fazer a tirinha Twilight Knight, que é o Cavaleiro do Crepúsculo, em vez de Cavaleiro das Trevas. Aí eu fiquei esperando agora o filme sair, né, para poder ver o filme e poder fazer a tirinha dentro do roteiro ali que tem no filme, para não ficar muito perdido. Mas mesmo assim eu já lancei alguma coisa zoando, e a partir de agora, toda semana eu vou ser uma tirinha pegando esse universo do Batman, que também é uma coisa que eu amo desde criança, muito antes de Crepúsculo existir, eu já era fã de Batman. Então eu juntou uma coisa que eu já fiz e foi muito legal por muito tempo, e agora vai ter uma coisa que eu amo junto, então vai ser muito legal. Robson, então conta pra gente, os filmes, eles te servem de fonte e ali você encontra de tudo, né? Dá pra explorar muito e muito? Ah, sim, dá pra explorar porque assim, a gente tá vendo o filme, tá tendo a linha narrativa do filme. E a partir que você tem aquele fio condutor, eu começo a ver as vertentes que aquilo pode levar. Tipo assim, vamos botar tipo o filme do George Clooney. Eu vejo ele como um remake da série do Adam West. Então aquela coisa que o Batman Mamilos, sabe, aquela coisa estranha, assim, dá pra gente zoar com o Robert Pattinson. Outra coisa também que tem na mitologia é que ninguém mexeu o pescoço antes, né? Todo mundo travadão. Então dá pra mostrar, assim, tipo, invejinhas de antigos Batmans, que agora esse novo não tem torcicolo, que esse não é raiz. Dá pra fazer muitas brincadeiras com isso também. E na questão do roteiro, a gente pega a essência da história, né, tipo, tá acontecendo fato A e B, aí coloca ali um A mais, um B menos, uma coisa que você vê que ficou legal, mas por um tequinho no roteiro ficaria ridículo. Aí eu vou lá e puxo o ridículo. E também referências de fora do filme, tipo assim, o ator tal já fez tal coisa, tipo, faz o Alfred lá, o ator dele, o Andy Serkis, ele era o Gollum, né? Então, com certeza, em algum momento, eu vou fazer ele chamando o Batman de meu precioso. Mas e aí, eu quero saber, esgota, né? Ou não? Vai chegar um momento que você começa a ter criação própria, né? Além do filme? Sim. Na maioria das vezes eu extrapolo. Porque assim, o filme ele tem um limite, tipo, são 3 horas de filme. Então eu posso dividir isso em muita coisa. Só que se eu não colocar algo além, também fica sem graça até pra mim. Então a ideia é tipo uma paródia, né? Eu vou pegar o que tá ali, vou respeitar o material fonte, mas vai ter uma hora que vai começar a ter vida própria. O Crepusculinho mesmo, na época do carnaval, eu acabei criando o Crepusfolia, que era tipo assim, saiu da história, eles vieram pro Carnaval do Rio, virou uma zona, aí depois voltou para a história normal. E aí eu comecei a inserir algumas coisas que não tinham nem nada a ver com a história, mas às vezes sugeria só para poder crescer e ficar divertido. E como é, né, mexer com personagens de duas comunidades, né, tanto da DC quanto do pessoal que ama Crepúsculo, né? É fácil? Olha, eu não tive dificuldade, eu tive mais problema com o pessoal que não é fã. Tipo assim, na época, assim, quando eu fiz o Crepusculinho, eu vendi tipo, mais de 1.000 edições de cada revista. Eu viajei o Brasil inteiro fazendo palestras, tudo. E os sites de quadrinhos nunca falavam, porque aí, quando eu ia conversar com o pessoal e tal, eu falava, é meio vergonhoso falar de Crepúsculo no site, sabe? Então, assim, eu fiz um tour de quadrinhos muito grande, várias palestras e tal, e nunca era anunciado em sites
que eram voltados para isso, porque o pessoal tinha preconceito com o Crepúsculo. Então, eu acabei levando esse preconceito, que na época saiu aquele vídeo do Felipe Neto também, que ela falou mal de Restart, Crepúsculo também, deu uma queda nas tirinhas. Então, tipo assim, o preconceito de fora, de quem não faz parte do fandom, era muito maior do que do fandom. O fandom acolhia, era legal, queria ver, queria conversar, queria bonequinho, tanto que eu fazia uns bonequinhos como não tinha como fazer produto, eu fazia uns bonequinhos à mão, de pano, e vendia pro pessoal, fazia chaveiro, o pessoal queria alguma coisa do Crepusculinho. E era só uma brincadeira. E acabou crescendo. Então, assim, a comunidade, talvez, do Batman, que vai ficar meio irritada. Mas eu não ligo. A ideia é pegar o pessoal, fazer o pessoal rir e se divertir. E nessa diversão, nessa brincadeira, sátiras, né, essa comédia, você pensa em expandir personagens, buscar de outros filmes, seriados? Ah, com certeza. Ainda mais agora com essa coisa de multiverso, eu posso botar a Liga da Justiça, botar a Liga da Justiça do Zack Snyder, botar o The Flash, aí aparece o Doutor Estranho. A ideia é misturar, que assim, eu sou fã das duas editoras maiores, né, Marvel, DC, também curto Asterix, Tintin, eu gosto de história em quadrinho em geral. Então, sempre que eu puder botar uma referência de algo que eu gosto, eu vou colocar. Se tiver tendo um desmoronamento, né, e cair uma bola redonda, vai ter o Indiana Jones correndo junto, sabe? É mais ou menos assim. O que eu acho legal é poder trazer isso. Assim, eu gosto muito de paródia, eu tenho material que eu criei mesmo, tal, de personagens meus, mas eu sempre fiz paródia. E na década de 90, ali, quando eu era adolescente, eu comecei com paródia com um fanzine chamado Cérebro com S. Que a gente zoava muito anime. A gente zoava Dragon Ball, a gente misturava Dragon Ball com Matrix, sabe, que era o que estava na época ali. Aí saiu o episódio 1 do Star Wars, então tem uma historinha que é o pessoal do Star Wars, do Matrix, só que na verdade a tripulação eram os personagens do Dragon Ball. Então, assim, eu peguei os personagens do Dragon Ball, botei com as roupas do Star Wars, do Jornada das Estrelas, Matrix, e foi. Tinha Pikachu no meio, era uma doideira. Agora um projeto autoral que você criou o personagem, qual foi o seu último lançamento? O último? O último, assim, só meu, é o Troy. Que é a história de um cachorro mercenário, esse aqui é mangá aqui, que é mangazinho, esse aqui é o logo dele, que é um cachorro mercenário que ele trabalha com troca de favores. Então, ele não pega dinheiro, só que assim, ele troca itens mágicos, tá? É um mundo meio assim, eu peguei as coisas que eu gostava na infância, tipo He-Man, Caverna do Dragão, e botei um toque tecnológico. Então é aquele mundo misturado ali, de magia, tecnologia, então você não sabe se é no passado, se é no presente ou se é no futuro. E eu sou coautor da Mina Blue, que esse daqui é um livro, não é quadrinho, só que eu faço as ilustrações. Deixa eu mostrar uma bonitinha. São as ilustrações todas coloridinhas, que é um livro infantil, só que é um livro infantil mais voltado para quem gosta de um terrorzinho. Que a Mina Blue, ela é uma filha de humanos que eram amigos de vampiros. E os pais dela acabaram morrendo num acidente. E ela foi adotada por esses vampiros. E foi morar com eles no mundo mágico. E aí ela não pode revelar que ela é humana nesse mundo. Então, todas as crianças têm um avatar que é um bichinho. E elas têm poderes mágicos. Como ela não tem poder mágico nenhum, eles pegam um gato de rua e fazem uma magia para ele ter os poderes. Porque os gatos são avatares de magia. Então, eu acho que dá para ver aqui. Tem um gatinho aqui, ó. Então ela tem que andar sempre com esse gatinho aqui, porque é ele que tem os poderes dela. Então é para parecer que ela não é humana, só que dá para ver pela cor dela. Todos os bichos, todos os seres mágicos, um é azul, um é rosa, um é verde, ela tem a pele normal humana. Então tem essa variação, então ela vai sofrer um pouquinho de preconceito, ela vai ser estranha ali no meio, trabalhando essas coisas assim. Então vamos lá. Todas as obras nós encontramos no formato digital, físico. Como é que está distribuída? Então, o Troy, eu vou estar colocando ele na Amazon e o Mina Blue está na Amazon. Se procurar, a Mônica Lopes, a minha parceira dela, que escreveu a história, ela é autora comigo. Então, está lá na Amazon, vou botar Mina Blue, que vai aparecer. E o Troy eu vou colocar na Amazon com forma digital.
E as tirinhas todas você pode ver no perfil os tracinho, né, underline Robiscos, que eu estou colocando as histórias em quadrinhos lá agora. Que é tudo digital, indo para lá. Então, para acompanhar o Batman... Vai ser no Os Robiscos. Robiscos é que assim, rabiscos do Robson, né? Que eu tenho meu perfil pessoal que eu posto ilustrações. Só que para direcionar e o pessoal não ficar perdido, aí a tirinha do Twilight Knight vai estar nesse perfil do Instagram. Perfeito. Robson, eu quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico, por esse papo gostoso. E olha, tendo novidade, lançou quadrinho novo, volta aqui para compartilhar com a gente, combinado? Combinado. Eu que agradeço pela oportunidade e até uma próxima. Tchau. Valeu. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana com muito mais. Tchau.